A EAP é o primeiro e mais importante passo do planejamento do projeto. Porém, para criar cronograma, orçamento, plano de riscos, você precisa de detalhes sobre o escopo do projeto. Então vem comigo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o documento que é a ponte entre a EAP e o restante do planejamento do projeto. E aí, beleza? Leandro Barbeita. Uma dúvida muito comum é que se nós vamos precisar dos detalhes para planejar o projeto, por que a gente não decompõe a EAP em mais níveis? Bom, é uma questão de função. A função da EAP é te fornecer uma visão completa, porém resumida, de tudo que vai ser entregue no projeto. Se nós incluíssemos todos os detalhes na EAP, isso ia acabar atrapalhando a sua função. E além disso, as outras funções, como acompanhar os custos, acompanhar o cronograma, também ficariam prejudicadas. O dicionário da EAP é o documento que contém todos esses detalhes e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar esse documento utilizando a inteligência artificial. Beleza? Então bora pro vídeo. Dicionário da EAP. Segundo o PMI, o dicionário da EAP contém os detalhes de cada pacote de trabalho da EAP. Enquanto que na EAP o escopo é descrito com poucas palavras, às vezes uma única palavra só, no dicionário da EAP você vai ter todas as informações que você precisa para planejar o seu projeto de verdade. Mas quais informações normalmente fazem parte do dicionário da EAP? No mínimo, ele deve conter o código do pacote de trabalho, que vai ser uma referência para os outros documentos do planejamento do projeto, descrição, que explica em maiores detalhes o que vai ser entregue no pacote de trabalho, responsável, quem é o responsável pelo pacote de trabalho, e critérios de aceitação, que descreve como vamos confirmar que o pacote de trabalho foi entregue com sucesso. Além desses, você pode incluir outros campos que vão ser preenchidos ao longo do planejamento do projeto, como estimativa de duração, dependências, recursos necessários, estimativa de custos, premissas, restrições e riscos associados. E além desse, você deve incluir a lista de atividades que faz a ponte entre o escopo e o cronograma do projeto. Lista de atividades. No PMBOK, a lista de atividades normalmente faz parte do gerenciamento do cronograma do projeto. Porém, as técnicas de elaboração são as mesmas da EAP, decomposição e opinião dos especialistas. Por isso é muito comum você elaborar a lista de atividades junto com o dicionário da EAP. Se você não conhece essas técnicas, recomendo assistir o meu vídeo sobre elaboração da EAP, eu vou deixar um link na descrição. E agora que a gente já viu toda a parte conceitual, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então se você está curtindo esse vídeo, deixa aquele joinha ou faz um comentário, porque isso me ajuda demais a decidir qual é o próximo roteiro que eu vou elaborar aqui para o canal. O primeiro passo é você ter uma EAP revisada pelas principais partes interessadas no seu projeto e seguindo bons critérios de construção. Novamente, se você não conhece essas técnicas, recomendo assistir o meu vídeo sobre a elaboração da EAP. Vamos agora então criar o dicionário da EAP e a lista de atividades. Eu vou utilizar o framework RACE para organizar o meu prompt. Lembrando que RACE vem de papel, ação, contexto e expectativa. O meu prompt fica mais ou menos assim, ó. Como um gerente de projetos profissional, elabore o dicionário da EAP no formato de tabela para todos os pacotes de trabalho da EAP abaixo. Preencha somente os campos código da EAP, descrição, critérios de aceitação e lista de atividades. Porém, inclua todos os seguintes campos na tabela: responsável, estimativa de duração, dependências, recursos necessários, estimativa de custo, premissas, restrições e riscos associados. Para o campo código da EAP, utilize o formato de código x.x.x para todos os itens. Para o campo descrição, utilize entre uma e duas frases. E para o campo lista de atividades, separe-as por vírgula. Vamos ver o resultado. A estrutura do dicionário da EAP está completa. E a IA, ela gerou descrições, critérios de aceitação e lista de atividades extremamente coerentes. Porém, assim como a EAP, ainda falta um último passo. Você precisa da opinião dos especialistas. Então copia esse resultado, cola em uma determinada ferramenta e facilita uma sessão de revisão e ajuste
da descrição dos critérios e da lista de atividades com o seu time do projeto. Dependendo do seu projeto, você pode juntar a revisão da EAP e do dicionário em uma única sessão. Esse vídeo foi a sequência do meu último vídeo sobre como elaborar a EAP e vai ser a base dos meus próximos vídeos, onde eu vou explicar a essência da gestão de projetos tradicional utilizando a inteligência artificial. Então, se você está buscando aprender sobre esses assuntos, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. E eu vou deixar 2 links para você continuar os seus estudos. O primeiro, para quem ainda não assistiu o meu vídeo sobre como elaborar a EAP, e o segundo, com a playlist dessa série Gestão de Projetos Tradicional com IA. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!